Oi pessoal, como vão? Espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran, ainda doente, ainda fanha, ainda sem notebook, mas com muita motivação para gravar o podcast, ao contrário do tema de hoje, como vocês já viram aí na thumbnail. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode continuar escrevendo, mesmo quando a gente tá com a motivação lá embaixo, né? Aquela época que parece que a comédia, todos nós, que a gente olha aquilo que a gente escreveu e a gente... Ai meu Deus, eu não tô gostando disso. É o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça. A gente só pensa que tá tudo horrível, que tá tudo um lixo. E de novo, aqui como na outra parte, né? O foco vai ser em passar para vocês dicas que sejam de fato úteis, dicas que sejam de fato práticas e não coisas genéricas. Mas nesse podcast em especial tem essa questão de que eu vou dar medidas úteis para tentar ajudar vocês com o problema. Por quê? Porque essa questão de motivação, ela pode ser algo simples, né? Pode ser só uma questão assim de algo pontual na história que não está fluindo, algo que não está dando certo. Mas a falta de motivação, ela também pode ser um problema muito sério. A falta de motivação para a gente fazer as coisas, elas podem ser somente uma questão de rotina, de falta de hábito, ou alguma coisa simples, pequena, que precisa mudar para as coisas de fato engrenarem, mas elas também, a falta de motivação, ela também pode indicar que a gente está com algum problema sério, né? A falta de motivação, quando ela chega ao ponto de atrapalhar muito a nossa vida, ela pode ser indicativo de algum transtorno psicológico, e isso é uma coisa grave. Então, as dicas de hoje, a gente vai centrar em três pontos, baseado nas maiores reclamações que eu vejo, assim, de autores que reclamam de estar desmotivados. Mas eu quero que vocês saibam, talvez pode ser necessário a gente tentar avançar um nível, né? Talvez as dicas que estejam aqui não funcionem e aí a gente vai ter que ir para outra alternativa, né? Mas calma, né? Não vamos devagar, vocês sabem. Eu tô tentando gravar sem roteiro, assim, de ter um texto agora. Eu tô tentando só colocar aqui alguns pontos chaves do que eu quero conversar com vocês. Porque eu acho que a conversa flui de forma muito mais natural e eu consigo, de fato, passar tudo aquilo que eu queria para vocês, né? Sentar engessada ali porque tem um texto para ler, isso é muito chato. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala de escrever com pouca motivação, o primeiro passo que a gente tem que seguir é tentar entender por que a gente está desmotivado. Então, de acordo com a minha própria experiência, com a experiência de outros escritores que eu tentei ajudar nesse período, né, de pessoas que conversaram comigo e eu tentei aconselhar, tentei dar uma mãozinha, eu acredito, né, claro que é só a minha observação, pode ser que para vocês sejam outras questões, mas daqui de onde eu olho, as maiores reclamações para as pessoas ficarem desmotivadas com suas histórias são a primeira, a história quando ela fica sem graça, quando a gente sente que a história não tem nenhum atrativo, que a gente lê, e mesmo a gente que está escrevendo, a gente não se sente conectado com aquela história. Outra reclamação muito comum é a questão de escritores que acham que estão com poucos números, né, que não tem a quantidade de visualizações que eles acham que merecem ter. E o terceiro ponto é quando eles já acham que a ideia não está funcionando, né, quando a ideia para a história, aquela ideia central, ela não consegue avançar, ele não consegue desenvolver de uma forma que seja ok, que seja legal, que seja interessante também. Passa um pouco pela parte da história sem graça, mas a diferença fundamental é que às vezes a história sem graça, ela está sem graça só em uma cena ou um capítulo, né? Alguma coisa mais pontual. Enquanto que chega nesse estágio de a ideia não funcionar, às vezes o problema pode ser com a totalidade da história, então já é um pouco mais complexo. Então, tentando entender o motivo, né, de por que a gente está desmotivado, é que a gente pode tentar corrigir o problema que se apresenta, né? Então a gente vai tentar agora trabalhar no porquê dessa motivação, né? Então, se você acha que essa história está sem graça, uma dica muito interessante que me deram e eu testei e de fato funciona, é você tentar corrigir a forma que você conta essa história. Então você vai ali ler direitinho a cena, você vai tentar analisar em que parte exatamente você sente que a história não está andando, assim, que não está atraente. Né? Pode ser uma questão assim, de uma descrição que não tá legal, um diálogo que parece estar um pouco muito artificial ou muito extenso, ou com falas muito grandes. Pode ser até a narração, né? A ordem das ações que o personagem desempenha naquela cena, que também pode ser que não esteja legal.
Então, para uma questão assim de descrição, a gente pode tentar usar a alternativa da descrição sensorial. O que é isso? O que é isso, tia Michelle? Me explica. Então, vamos lá. A descrição sensorial é a coisa mais simples que tem, galera. É simplesmente você tentar redescrever a cena, você mudar a descrição da cena para você tentar utilizar os 5 sentidos do personagem. Então, ao invés de você simplesmente dizer que a casa é branca, quadrada, comprida e tem 4 janelas, tem uma porta, você pode tentar descrever de acordo com as sensações que aquilo causa no seu personagem. Então, o que é que ele vê em termos de cores? O que é que aquilo causa, né? Qual o efeito? Se a casa é branca, por exemplo, qual é o efeito que a cor da casa, das paredes da casa causa no personagem? Ele se sente em paz dali, ele se sente tranquilo, né? A cor branca tem sempre esse sentido de passar uma pureza, de passar tranquilidade, de passar a sensação de paz. Mas dependendo do contexto que você está vivenciando na história, ele pode ter outras impressões, né? Então, o que é que ele está cheirando? Quais os cheiros que ele sente na cena? Qual é a temperatura da cena? Ele está com frio? Ele está com calor? Como todo esse ambiente, toda essa questão do ambiente afeta o seu personagem? E a mesma coisa não só com descrição de lugares, mas também com descrições de pessoas, né? Como o personagem lê a expressão corporal daquela pessoa, né? Ele acha que aquela pessoa está receptiva ao que ele tem a dizer, ao que ele tem a fazer, ele acha que a pessoa está, talvez, fingindo que está interessada ali no que está acontecendo. Enfim, né? Você vai tentar utilizar justamente isso. O que é que seu personagem sente, o que é que ele cheira, o que é que ele prova, quais as sensações táteis que ele tem e tentar sempre colocar isso pelos olhos do personagem. Inclusive, um erro muito comum em escritores iniciantes é aquela questão de não ajustar o ponto de vista. Um exemplo bem clássico é a questão de, por exemplo, o personagem está andando em uma rua muito comprida. Um exemplo assim, só para vocês entenderem mesmo, tá? Não é que acontece de fato, é só um exemplo didático, melhor dizendo. Não, vamos tirar o clássico, vamos colocar um exemplo didático apenas para vocês compreenderem. O personagem está andando em uma rua muito comprida, e lá longe, tipo, a 50 metros de distância, ele tá vendo que tem alguém com alguma coisa na mão. Então, né, é lógico que ele consiga saber detalhes o que é que está naquele pacote que o personagem traz. Não, porque ele não está perto o suficiente para saber o que é. Então, em muitos livros, né, as pessoas descrevem com detalhes. O personagem estava com um pacote dourado, uma fitinha amarela, que tinha lá escrito uma etiqueta. Gente, não tem como o personagem saber dessa distância tantos detalhes. Ele só vai saber o geral, assim. Ele só vai saber que a pessoa tá lá com a roupa mais ou menos de tal jeito e tem alguma coisa na mão, alguma coisa. Ele não sabe nem como tem, às vezes, dependendo de como esteja a visão desse personagem, não tem nem como ele saber que é um pacote. Ele pode achar que é qualquer coisa. E aí, conforme ele vai se aproximando, é que ele vai vendo mais detalhes, vai podendo estudar as expressões daquele outro personagem, ver aquilo mais de perto. Então é bem comum isso, né? Às vezes também o que acontece muito é a história que não é narrada por um narrador onisciente, né? Narrada pelo ponto de vista do personagem, aí do nada ele tá dizendo os pensamentos do outro personagem. Gente, não tem como, a menos que o seu personagem seja um telepata, ele não tem como saber o que o outro personagem está pensando. Então, ou você escreve a história, ou você reescreve o resto da história para colocar um narrador onisciente que sabe tudo, ou você ajusta isso e você coloca tudo somente pelos olhos do personagem. Você só vai, o personagem a gente só tem como saber, o leitor só tem como saber o que o personagem sabe. Que é a tendência mais moderna hoje em dia na ficção, né? Antigamente a gente tinha muito mais narradores, desculpa. Antigamente a gente tinha muito mais narradores oniscientes que sabiam tudo o que acontecia com todos os personagens, mas de algumas décadas pra cá isso tem mudado muito e tem cada vez mais se tornado essa questão do ponto de vista limitado, né? A gente só sabe o que o personagem sabe. E alguns autores até estão entrando agora no ponto de vista profundo. Mas a gente não vai entrar nisso agora, tá? É só pra vocês saberem essa questão de ponto de vista, pra gente não ficar muito confuso. Porque outra estratégia que você pode ter para corrigir a forma de contar a sua história é você sumarizar algumas ações. Então, por exemplo, se o personagem, vamos supor, ele acabou de acordar, então ele tem que tomar banho, trocar de roupa e ir pra escola, você não precisa descrever em detalhes cada uma dessas coisas. Você pode simplesmente dizer que ele acordou, tomou banho, comeu, trocou de roupa e foi pra escola. Pronto, sem descrever, não tem necessidade de entrar em detalhes. Se não vai fazer diferença pra história, passa por cima, vai direto para o que você tem que contar. Não precisa estar nesse nível de detalhe.
Inclusive, eu vejo muitas pessoas em grupos, minha gente, me ajuda aqui a descrever esse vestido. E muitas pessoas até, às vezes, ficavam um pouco chateadas comigo quando eu dizia, gente, isso vai fazer, tem alguma relevância descrever essas minúcias, esses detalhes, de dizer que o vestido tinha tantas pedrinhas no colo da personagem, que tinha, sei lá, um arabesco super intrincado ali, com detalhes e tal, na manga. Não faz diferença, sabe? O máximo que diferença talvez que faça é dizer um modelo geral, assim, do vestido, a cor, né? Porque aí talvez, depende, se for situação de gala, tem que ser um vestido chique, se fizer diferença pra história isso. Aí você pode colocar até assim a cor, modelo, coisas do tipo, mas se não faz diferença, não tem necessidade de dar detalhe de absolutamente nada. Na escrita, menos é mais. A gente sempre diz isso. Então, assim, outra forma também é você fazer alguma mudança no planejamento. Você, se tem algo ali que tá no planejamento e você tá tentando seguir seu planejamento à risca, mas não tá funcionando, você tá vendo que aquela ordem dos acontecimentos não tá funcionando para você, você pode alterar tranquilamente. O plot tem que ser flexível, é um dos primeiros requisitos, um dos mais importantes. Se não tá funcionando, muda, né? E tenta assim, é meio complicado a gente dar dicas muito específicas, porque cada gênero, né, vai pedir uma forma diferente de contar. E depende também muito da sua intenção com aquela história, de como é o contexto da sua história. Então, talvez para dar alguma dica mais específica sobre algum problema de alguma história de vocês, eu teria que conhecer, de fato, a história e o problema que vocês estão enfrentando. Então, eu tô tentando fazer algo geral sem ser genérico, não sei se é possível. Mas, enfim, em resumo é isso, né? Tenta seguir uma descrição sensorial, tenta sumarizar eventos que não têm importância, tenta mudar a ordem, talvez, de algum acontecimento, colocar alguma coisa para acontecer primeiro. Ou então, se você escreve com planejamento e já está habituado, você pode simplesmente pular para uma próxima cena que esteja interessante, que seja mais interessante, e depois você volta para aquela e tenta descobrir uma forma de conectar aí as coisas. Eu fazia bastante isso. Hoje em dia não mais tanto, porque eu já não planejo pelo método de lista de cenas, eu tenho outra forma de planejar. Mas pode funcionar também, funcionava bastante para mim. Outra coisa também é que, como a gente falou ali, que outro motivo da baixa motivação para muitas pessoas é justamente essa questão de números baixos. E aí, como é que a gente faz para tentar resolver isso? Primeiro ponto é que o fundamental é que você aprenda. Gente, número não quer dizer absolutamente nada. Eu conheço histórias que têm 300 mil visualizações no Wattpad e eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho que não está bem escrito, que a ideia não está desenvolvida, sabe? E outras que às vezes tem 3 leitores e a ideia é simplesmente maravilhosa, é incrível, eu tenho vontade de panfletar em todo lugar que eu vou, porque a história é simplesmente maravilhosa. Então, não se prendam a isso, o número não quer dizer nada. A única coisa que número quer dizer é que muitas pessoas clicaram ali, você não sabe nem se aquelas pessoas de fato leram seu texto. Podem ser simplesmente pessoas que clicaram ali, leram a sinopse e foram embora. Então, não adianta. Ou simplesmente elas passaram por cima, né? Chegaram só ao final ali para completar, para contar uma pontuação e deram um voto ali na esperança de que você vai na história delas e vote na história delas também. Acontece muito. Gente que faz comentário genérico enfim, né? Tem isso também. Às vezes as próprias visualizações do autor contam também, ajudam nisso. Então não se prendam a isso. Número não é importante, número não quer dizer nada. Você tem que escrever antes de qualquer coisa, porque você ama escrever. Você tem que escrever essa história porque você ama escrever essa história. Você tem que contar a história desses personagens porque você ama esses personagens, sabe? E todo o resto que vem depois disso é simplesmente aquele a mais, aquele plus. Então, deixem isso de lado, galera. Não se prendam a isso de jeito nenhum. Mas, claro, né? Também ninguém vai ficar feliz se o contador de leitores está em 0. Até porque se fosse pra gente ficar com a história só pra gente, a gente não ia publicar em lugar nenhum, né? A gente ia imprimir e guardar na gaveta. Então, uma dica muito boa para quem quer melhorar um pouco isso, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso em outro podcast, a questão de divulgagem. Só no grupo do Wattpad Brasil tem mais de 50 mil pessoas. Se cada uma dessas pessoas escrever só uma história, a gente sabe que tem perfis aí que tem mais de 100 livros.
Se cada uma dessas pessoas escrever uma história apenas, já são mais de 50 mil histórias. Então, você tem que se destacar. O seu leitor muito dificilmente vai chegar até você. Você tem que chegar ao seu leitor, sabe? Passou o tempo que o escritor estava lá em casa só escrevendo e não se preocupava em criar um público leitor. Então, parou. Você quer ser lido, você tem que sair do seu casulo e você tem que se divulgar, você tem que falar da sua história para as pessoas, você tem que chamar a atenção para a sua história, você tem que criar uma capa que seja interessante, você tem que ter uma sinopse que seja atraente, você tem que ter um título que seja legal. Então, mas acima de tudo, nada disso não vai adiantar você ter a melhor capa, não vai adiantar você ter a melhor sinopse, não vai adiantar você ter o melhor título se ninguém tá vendo. Então, entra agora num grupo aí de divulgação, lê as regras do grupo primeiro, óbvio, qual o período que você pode divulgar, se tem alguma limitação. Alguns não tem, mas alguns, como o da gente aqui, tem, para tentar deixar as coisas mais organizadas. Então, seguindo as regras do grupo, divulgue o máximo que você puder, tente chamar a atenção para essa história o máximo de vezes possível. Porque leitor não cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva. E dependendo do lugar onde você mora, como eu aqui no Nordeste, nem isso vai cair de graça. Então, né, parou de chorar, parou de estar reclamando de quem tem mais números que você. E vai trabalhar para se divulgar, galera. Não tem jeito. Você quer leitor, você vai ter que ir atrás. É isso. E por último, né, essa questão assim de como a gente pode corrigir ideias que não funcionam. O ideal é você deixar essa história um pouquinho de lado, tá? E fazer outras coisas. Tenta relaxar, não sei, vai passear com seu cachorro, vai brincar com seu gato, vai fazer um serviço doméstico. Gente, serviço doméstico é ótimo para destravar histórias, eu nunca vi. Claro, você tem que correr para anotar, você tem que estar sempre com o celular por perto para não perder. Mas são ótimos momentos, então, se a ideia não tá funcionando, se a história não tá fluindo, se você já tentou as outras estratégias que eu falei, de mudar alguma coisa, de mudar a descrição, mudar ponto de vista, você sumarizou que não precisava estar detalhando, mas ainda assim não tá andando, deixa um pouquinho de lado, tá? Não precisa ter pressa, né? A gente brinca dizendo, o mundo não vai acabar amanhã, então a gente pode ter um tempo para planejar direitinho, para escrever com calma. E dá um tempo, sabe? Vai fazer outras coisas, vai trabalhar em outras histórias também, vai fazer outras coisas. E aí depois você volta para aquela história. Aí você vê, porque às vezes, né, esse tempo de afastamento faz a gente ter aquele estalo do que é que faltava para essa história ficar interessante. Às vezes é uma coisa tão simples, às vezes, como aconteceu já comigo, era um parágrafo apenas que estava travancando tudo. E depois que eu tive esse tempo de distanciamento, ok, que foi um tempo meio longo, foi uns 6 meses, eu acho. Eu descobri que alguma coisa naquele parágrafo é que não estava deixando minha história avançar. Então eu reestruturei, tirei algumas coisas que estavam meio chatinhas, assim, reescrevi. Ou até a história talvez nunca engrene de fato, mas aí você pode aproveitar a ideia central dela em outra história, você pode aproveitar algum personagem. Não apague nada do que você, mesmo as ideias que você desistiu de fato, aquelas que você tem certeza que você não vai escrever mais. Mas deixa aí, né? Não custa nada, né? Vai que algum dia você resolve trabalhar nela de novo, ou você quer aproveitar em outro lugar, né? Então já tá tudo aí guardadinho. E por fim, né, chegamos ao terceiro ponto da discussão. Meu Deus, esse podcast vai ficar gigante, mas tudo bem. Outro ponto é superando essa desmotivação, né? Quando a gente entende o que é que estava acontecendo e quando a gente começa a trabalhar para superar isso, a gente pode, de fato, chegar a esse ponto de superação mesmo. Então, a gente pode, finalmente, com aquelas estratégias que a gente definiu ali atrás, de fato, resolver o problema, corrigi-lo, né? E aí entra o primeiro ponto que eu falei lá em cima. Muitas vezes a nossa desmotivação vai ser alguma dessas coisas pequenas, né? Só essa questão de mudar também a nossa cabeça, a nossa própria cabeça em relação à história. Né, algo que desmotiva muito essa questão de números. Então, quando a gente meio que desliga isso e passa a ver e passa a aproveitar mais a jornada de escrever do que só ficar se preocupando com números o tempo inteiro, às vezes só isso já faz a gente ter outra visão sobre o nosso trabalho e faz essa desmotivação ir embora. Às vezes a gente muda pontualmente alguma coisa, retira algum parágrafo, retira algum capítulo, faz alguma alteração até às vezes grande na história e ela engrena. Ou às vezes a gente simplesmente aceita que a ideia não vai funcionar e vai trabalhar em outra história e fica tudo certo, né? A gente vai trabalhar em outra história, a história flui, a gente termina, a gente publica e dá super certo. Mas às vezes a desmotivação, como eu falei, ela pode ser indicativa de alguma coisa errada com você, sim.
Você pode estar passando por alguma crise de ansiedade, você pode estar entrando em alguma crise depressiva. Então, é muito importante que vocês saibam que tem momentos que a gente vai ter que pedir ajuda. E às vezes essa ajuda pode ser um amigo, né, que pode chegar e dar um conselho pra gente, pode conversar e pode tentar resolver aquela situação. Pode ser um leitor beta que vai ler a sua história, vai dizer o que é que não está funcionando nela quando você não consegue identificar, quando você tem aquela sensação que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é. E essa conversa com o leitor beta é uma conversa franca. Olha, tem alguma coisa meio esquisita aqui, mas eu não faço a menor ideia. Por favor, me ajuda. E pode funcionar, eu já vi acontecer. Eu já ajudei algumas pessoas, não querendo me gabar aqui de forma nenhuma. O mérito é inteiro desses autores, porque eles sentaram, eles foram trabalhar, eles mudaram, eles reestruturaram e a ideia deu certo. Eu simplesmente apontei ali. Mas é algo que pode acontecer sim. Essa segunda pessoa, esse segundo olhar, pode de fato identificar o que é que está errado, o que é que está ali, e pode te dar as ferramentas necessárias para você trabalhar mais profundamente no seu texto e mudá-lo para melhor. Mas, infelizmente, em outros casos, você vai ter que recorrer à ajuda especializada. Você vai ter que procurar um terapeuta, você vai ter que procurar um psicólogo. Quando a desmotivação chegar a um ponto que você perde até o prazer de fazer coisas que você gostava, quando a escrita, que era algo que você amava antes, acaba se tornando um fardo para você carregar, alguma coisa está errada. E pode não ser algo que você consiga resolver sozinho. Pode ser que seja de fato necessário você ir atrás de alguém, algum profissional da área que possa te ajudar. Então, é fundamental que você tenha essa noção de autocuidado, né? A gente sempre brinca, escritores tomem água porque já bastam as pedras que a gente tem que colocar na vida dos nossos personagens. Nós não precisamos de uma do nosso rim. Mas o autocuidado também envolve a nossa saúde mental, pessoal. Então, às vezes, eu não sei porquê, eu não sei se vocês já perceberam, me parece, assim, minha observação. É tão comum ter pessoas com transtornos psicológicos escrevendo, né? Parece que a gente, eu digo a gente porque eu tenho um diagnosticado já, eu tenho transtorno de ansiedade, como alguns de vocês já sabem. E parece que às vezes que a gente escreve, né, para tentar lidar um pouco melhor com isso, né, com todas essas coisas que nos afetam, a gente pega um pouco dos nossos traumas e coloca nos coitados dos nossos personagens. É comum, é normal. Então eu percebo que tem muitas pessoas que têm alguns probleminhas, algumas questões, às vezes coisinhas leves, às vezes alguns problemas um pouco mais sérios. E é preciso lidar com isso, minha gente, porque o meio da escrita, parece que não, mas ele é um meio cruel. Então, tem pessoas que vão te dar críticas que querem te ajudar, de fato, que vão simplesmente chegar e te dizer, olha, eu amo tua história, eu amo teu texto, é uma forma que você escreve, mas eu acho que você não está rendendo o quanto você poderia render. Eu acho que você tem muito potencial, mas você não está sabendo aproveitar por isso, isso e isso. E aí são pessoas que às vezes até dão críticas complicadas, mas que vão te ajudar. Mas tem pessoas que infelizmente vão fazer o que elas puderem para nos colocar para trás, né? Vão fazer críticas pesadas, vão dizer coisas muito ruins, vão para tentar acabar com a nossa motivação para escrever. E é muito difícil de lidar com isso, né? Eu, graças a Deus, consegui superar muita coisa. Eu já recebi muitos comentários bem pesados quando eu era mais nova e foi muito difícil, né? Algumas amigas minhas que talvez estejam ouvindo aí, que me acompanham, elas vão saber exatamente de quem e do que eu tô falando. Mas, principalmente quando a gente é muito jovem, eu percebo que o público que escreve hoje em dia é muito novo, né? Tem muita gente aí com 12, 13, 14, 15 anos. Hoje, acho que eu já vi gente de 11, 12, 10 até. Então, quando a gente é muito novo, é muito difícil lidar com isso, porque a gente é imaturo, a gente não consegue muito bem separar pessoal de profissional. Né? Se alguém faz uma crítica a algo que a gente fez, a gente leva isso pra gente. Se alguém diz que a história não tá boa, a gente às vezes entende que a pessoa está falando algo nosso, né, sobre a gente. Está dizendo que é a gente que está fazendo, que a gente é errado, que a gente não presta, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Então, principalmente quando se é muito jovem, é fundamental que se tenham ajuda, né, para lidar com isso, para lidar com as críticas, para lidar com o lado ruim do mundo, que tá aí, a gente tem que conviver com ele, fazer o quê? Né? Sempre vai ter gente sem noção, sempre vai ter gente ruim, sempre vai ter gente para nos botar para trás e fazer a gente desistir daquilo que a gente quer. A gente não pode eliminar essas pessoas, a gente não pode parar de conviver com elas. Muitas vezes são pessoas que estão ali no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, às vezes. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que conviver com todo tipo de pessoas. Então é fundamental que, se vocês perceberem que algo está errado, que vocês estão
seguido por um caminho, né, que vocês já tentaram de tudo para se ajudar sozinhos e não tá dando certo, procurem sim ajuda especializada, não é vergonha de jeito nenhum. Vão para um psicólogo, conversem direitinho, façam a terapia, tudo certo, porque como eu disse, né, pode ser que a sua desmotivação não seja nada demais, pode ser algo natural, você pode estar cansado, pode ser algo pontual ali que você pode resolver sozinho. Pode ser algo que você vai conseguir resolver com a ajuda de uma segunda pessoa, com um amigo, com um leitor beta, enfim, com algum parente que você confia, que você se sente à vontade para conversar sobre sua escrita. Eu sei que não é todo mundo que gosta de conversar sobre sua escrita com pessoas do seu convívio, né? Eu entendo. Mas às vezes pode não ser, às vezes pode ser uma coisa séria e tem que cuidar sim, tem que tratar, porque transtorno mental, transtorno psicológico não é brincadeira, né? A gente sabe que tem coisas que podem acabar virando um pequeno monstro e destruir vidas, né? Destruir pessoas que tinham potenciais para muitas coisas, acabam infelizmente ficando pelo caminho, né? Seja de uma forma metafórica ou até literal, infelizmente. E, enfim, né? Se cuidem, pessoal. Eu falei demais, eu acho que esse podcast vai ficar gigantesco. Mas é feito com a melhor das intenções, tá? Então espero que seja útil para vocês. Que vocês superem esses problemas de desmotivação, não importa de qual tipo seja. Porque eu tenho certeza que vocês têm muitas histórias bonitas para contar. Vocês têm muitos personagens legais aí dentro das cabecinhas de vocês, só esperando para virem pro papel. E eu quero ler esses livros, tá bom? Eu quero resenhar aqui pelo nosso projeto todos. Então, chuta essa desmotivação pra longe. Se sozinhos ou se com outra pessoa do lado ajudando, não importa, mas chuta pra longe. Vai escrever porque o mundo precisa da sua história. E você precisa contar essa história da melhor forma que você puder. Então, deixa a desmotivação de lado, né? Se você conseguir sozinho, ótimo. Se não, também ótimo também. O importante é que você tire isso do seu caminho. E que você seja capaz de realizar o seu sonho de escrever, tá bom? E manda pra gente aí o livro, tá? Entre em contato, vira parceiro, quando tiver tudo ok, vai tudo lançado, que eu quero ler, faço questão. Então é isso, pessoal, chega, já falei demais, já tô aqui ficando rouca tudo de novo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que vocês estejam, espero que vocês estejam bem, que quem não esteja fique bem logo. E é isso, fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima. Tchau.